Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 1, Principais Conceitos Geográficos, e nós vamos falar sobre o espaço geográfico. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante, que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no formulário, no link da aula de hoje, preenche e garante a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações. Então vamos começar a nossa aula de hoje. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender o conceito de espaço geográfico. O que será que é o espaço geográfico? Com certeza você já deve ter ouvido esse termo, né? Nós vamos trabalhar no espaço geográfico ali com uma visão da geografia, ele pode ser definido por todas as diferentes paisagens que nele existem. Então, as paisagens culturais, as paisagens naturais, os elementos invisíveis, o homem também faz parte desse espaço geográfico. É o conjunto integrado de paisagens, resultante de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em espaço geográfico, é importante a gente voltar um pouquinho na história, né? Então, num primeiro momento, a sociedade, o homem, ele vivia de forma nômade. O homem, ele não se fixava em um determinado lugar. Ele estava constantemente em busca de alimento, então, ele vivia mudando de lugar. Então, o homem, ele era coletor, o homem, ele era caçador. E como ele não se fixava nos lugares, ele gerava pouco impacto ambiental naquele espaço, naquele ambiente por onde ele passava. E a natureza, por si só, ela conseguia se regenerar. Aí foi passando o tempo, o homem, ele começa a prática da agricultura, e aí o homem, ele passa, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Quando o homem passa a ser sedentário, quer dizer que agora ele tem um local fixo. E ali na prática da agricultura, ele começa a observar que poucas pessoas plantam para que toda a comunidade possa se alimentar, possa comer. Então, o que acontece? Ele começa a interferir naquele espaço, naqueles elementos naturais. Então, o homem começa a sua ação sobre os elementos naturais ali da natureza e ele começa a transformar aquele espaço. E aí ele vai adaptando para a sua sobrevivência, para a sua comodidade, para as suas necessidades. O tempo vai passando, a tecnologia vai avançando e nós chegamos aí no espaço que nós temos hoje. Então hoje, o espaço geográfico, ele o espaço geográfico da qual nós fazemos parte é todo o planeta Terra, É um conjunto de todas as paisagens aqui que formam o nosso planeta. E o homem, ele interfere, ele interage, ele age sobre os elementos naturais desse espaço. Ele é o grande agente transformador, não é o único, porque a natureza também transforma ela mesma, mas ele é o grande agente transformador. Então vamos lá, O espaço geográfico, ele constrói-se a partir do quê? Das transformações dos elementos naturais, pelas práticas antrópicas. Quais são as práticas antrópicas? É a ação do homem sobre a natureza, Quando ele modifica os elementos naturais, transformando ali, construindo elementos culturais. A gente tem construções, temos construções de usina, pontes, ruas, enfim. Por isso, ele guarda consigo marcas históricas das civilizações e das transformações ao longo do tempo. Haja visto que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo. Sempre. Esse espaço, ele vai mudar constantemente. E cada civilização, cada povo que passa por aqui, cada sociedade deixa a sua marca e deixa a sua história. Só que essa mudança, ela acontece de forma
igualitária, né? A transformação ela não vai ser igual em todos os lugares, ela vai ser de forma diferente. Aí nós temos aqui o espaço geográfico, né? Então, o espaço geográfico, ele é resultado do quê? Ele é resultado da ação da natureza e do trabalho humano. Então, é a ação da própria natureza sobre si e das ações do homem. E ele é composto por quem? Pelos elementos naturais, os elementos culturais e os elementos invisíveis. Então, vamos falar um pouquinho desses elementos que compõem o espaço geográfico. Na primeira fotografia aqui, né, ela está representando os elementos naturais. Quem são os elementos naturais? São todos que estão ligados à natureza. Então, nós vamos ter ali o relevo, a vegetação, os planaltos, planícies, né, os tipos de relevo. Vamos ter a hidrografia, que são os rios, os lagos, os mares, os oceanos, as árvores, as plantas. Tudo isso são elementos naturais. Elementos culturais, né? Nessa fotografia a gente pode ver aqui que, né, temos muitas construções, prédios, casas, pavimentação. Então, são aqueles elementos construídos pelo homem, pelo ser humano, né? São tudo aquilo que ele constrói para a sua comodidade, para as suas necessidades, para o seu conforto, para estar utilizando ali no dia a dia. E os elementos invisíveis, nós temos aqui no exemplo, né? A gota de chuva, nós temos o canto do pássaro, são aqueles elementos que nós não vimos, mas faz parte do espaço geográfico. Por exemplo, o cheiro que eu sinto de uma planta, de uma vegetação, o odor que eu sinto de uma poluição, o canto que eu escuto dos pássaros, o barulho da buzina, do trânsito, o barulho da gota da chuva caindo, o movimento dos ventos, são elementos invisíveis que fazem parte desse espaço geográfico que nós vivemos. E aí, esse espaço, ele passa por transformações. Como a professora já comentou no comecinho da aula, né? O ser humano é o grande agente transformador do espaço. Então, vamos analisar essa fotografia. Então, no primeiro momento, nós temos uma paisagem natural, né? A gente pode ver ali vários elementos naturais, nós podemos observar as árvores, nós temos os pássaros, né, em harmonia ali com a natureza, e esse espaço ele começa a ser transformado. Aí nós vamos ter o quê? Né? O trilho ali de uma locomotiva, então ele já começa a ter os elementos culturais presentes ali no espaço. Depois a gente pode ver a construção de uma casa, a gente começa a perceber que já tem uma rua, então os elementos naturais eles vão diminuindo e ele vai dando espaço aos elementos culturais, né? E a cidade ali, o espaço, na verdade, não a cidade ainda, né? Mas aquele espaço ele vai se desenvolvendo, né? Temos já energia elétrica, as casas vão aumentando, as ruas também, nós já temos outros meios de transporte e os elementos naturais eles vão diminuindo. E quando a gente analisa aqui, né, as últimas imagens dessa fotografia, a gente pode ver presente os elementos culturais. Então, eles são em maior quantidade do que os naturais. Então, um espaço que era dessa forma, ele se transformou nisso ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, é um exemplo de transformações que vem acontecendo no espaço. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, vamos lá. O espaço geográfico ele pode ser definido como alternativa A, aquele composto por todas as diferentes paisagens que existem. Vamos ver, né? Alternativa B, aquele composto somente pela natureza, pelos rios, vegetação, relevo, etc. C, aquele composto somente pelas paisagens construídas pelo ser humano, como por exemplo, né, a formação ali das cidades. Ou D, aquele composto apenas pelos elementos invisíveis, o canto do pássaro, o barulho da chuva. Então agora a atividade é com vocês.
Então, estudantes, conseguiram resolver a atividade? Vamos ver quem acertou? O espaço geográfico ele pode ser definido como: alternativa A, aquele composto por todas as diferentes paisagens que existem, natural, cultural e os elementos invisíveis, tá? Então a B está errada porque ele fala somente os elementos da natureza, a C fala somente as paisagens construídas pelo ser humano e a D está errada porque fala somente os elementos invisíveis. Então, para você que acertou a atividade, parabéns! Dando continuidade à nossa aula, né? Então, vamos falar um pouquinho da nossa cidade, né? São diferentes as nossas cidades. Eu, por exemplo, moro na cidade de Curitiba, mas você pode morar em outra cidade, você pode morar no espaço rural, no litoral, mas vamos falar um pouquinho do lugar ali do espaço. Olhe para ela e veja que ela agrupa elementos naturais. Por mais que o nosso lugar, o nosso espaço seja diferente, ele vai abrigar elementos naturais e elementos culturais, né? Aqueles construídos pelo homem. O espaço geográfico é essa transformação do meio natural e é o produto da atuação do homem sobre o meio em que vive. Então, se você observar o espaço onde você está inserido, você vai perceber essa interação, você vai perceber essa ação do homem ali sobre a natureza. E nós vamos fazer mais uma atividade agora, ó, presta atenção. Perceba a sua cidade atualmente, né? O lugar lá onde você vive. Olhe para ela e veja que ela agrupa elementos naturais, árvores, rios, algumas matas e elementos construídos pelo homem, casas, asfaltos, prédios, enfim. Agora faça um desenho que represente a sua cidade. Você pode escolher ali desenhar, misturar esses elementos naturais e culturais, ou você pode pensar em algo só natural ou algo só cultural que represente a sua cidade, o seu espaço onde você vive. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, fizeram o desenho? É importante vocês enviar esse desenho para o professor de vocês, tá bom? Mostra para ele. Então, vamos lá. Então, a gente tinha que escolher, né? Representar a nossa cidade, o nosso espaço ali através de um desenho. O que a professora escolheu? Eu já falei para vocês que eu moro na cidade de Curitiba. Então, eu escolhi uma paisagem aqui e na minha paisagem eu só tenho elementos culturais, né? Minha cidade é Curitiba e eu escolhi representá-la com o desenho do Museu Oscar Niemeyer, que é um museu que abriga ali um acervo cultural muito grande. Então, eu resolvi fazer essa homenagem, né, e representar aí a minha cidade através desse desenho. Eu espero que vocês tenham feito essa atividade, mostra para o professor e garante a nota de vocês, beleza? Então, vamos lá. Cada espaço, ele pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade que nele se desenvolve. Por exemplo, lazer, comércio, moradia e etc. Os espaços também podem mudar de forma ou função. Então, pode ser que ao longo do tempo, aquele espaço passe por transformações. Como, por exemplo, um bairro que no passado tinha função predominantemente industrial, pode, anos depois, se tornar um bairro predominantemente residencial. E aí eu trouxe um exemplo de um bairro para vocês, que é o bairro de Jaguaré, que fica lá na cidade de São Paulo, que, né, ele já foi, antigamente, ele abrigava diversas fábricas, indústrias, então ele tinha suas atividades ali ligadas a esse setor, né? O setor secundário, as indústrias, e ele foi passando por transformações. Hoje, né, o que predomina lá no bairro são as residências. Então, para vocês verem que pode mudar, ok? Curitiba, né? Vamos ver uma outra transformação aqui. Então, nós temos o bairro Portão em 1950. Então, a gente pode analisar essa fotografia aqui, comparando com o bairro Portão, é o mesmo local, né? No ano de 2015. Permanece a igreja, porém, o meio de transporte mudou, né? A casa que a gente tinha na primeira imagem, olha quantos prédios, né, comércio nós vamos ter, né? A rua agora, né, uma rua dupla. Então, a gente pode perceber a mudança que houve nesse espaço, ok? E aí nós vamos para mais uma atividade. Atividade número 3. Os espaços têm diferentes formas ou funções, de acordo com as atividades que nele se desenvolvem. Por exemplo, a casa pode ser espaço de moradia, ter a forma de um sobrado e a função de oferecer abrigo e conforto. Com base nessa ideia, responda: quais são as funções das fábricas, dos hospitais e das praças? E, em geral, qual é a forma de cada um desses espaços? Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram fazer a atividade? Vamos ver quem acertou? Então, a professora trouxe o exemplo ali de uma casa, né? Que ela é um espaço de moradia. Pode ser um sobrado, pode ser uma meia-água, pode ser um triplex, né? Enfim. E tem a função de oferecer abrigo e conforto. Então, vamos ver lá, né? As fábricas, elas têm a função de produzir mercadorias e costumam ocupar extensos galpões e edificações. Geralmente elas são grandes em geral, né? Os hospitais, eles são espaço de prestação de serviço de saúde. Estão localizados em edifícios e têm quartos para acomodar os pacientes. Já as praças, elas são espaços públicos, criados para o quê? Para o lazer e o convívio entre pessoas. E ficam em espaços abertos e costumam ter árvores. A gente vai encontrar nas praças, né? Além dos elementos ali da paisagem cultural, também os elementos que compõem a paisagem natural. Espero que vocês tenham acertado essa atividade. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Onde nós podemos compreender ali o conceito de espaço geográfico, lembrando que o espaço geográfico é formado por todas as paisagens que existem, natural, cultural e também pelos elementos invisíveis, né? Podemos falar um pouquinho da transformação do espaço geográfico. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula e encontro vocês na nossa próxima aula.